Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 14 de novembro. Eu sou Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, apresentamos o editorial do jornal Página 13 desse mês de novembro, que está disponível no site página13.org.br. Escutamos a companheira Suelen Aires, que trata do tema da organização e disputa da Secretaria Nacional de Mulheres do PT. E ouvimos ainda o informe e comentário do companheiro Geraldinho, militante do Secretariado de Meio Ambiente do PT, acerca da discussão nesse momento sobre a COP que ocorre em Belém e os principais temas da discussão na pauta ambiental do país. E pessoal, começamos a edição de hoje aqui do podcast apresentando o editorial do jornal Página 13. O Página 13 está disponível na íntegra no site página13.org.br e desde já pedimos que você nos ajude a divulgar e difundir o jornal e o site. Nessa edição, o editorial afirma, abre aspas, nada está decidido. Assim que terminou a reunião entre Lula e Trump, um sussurro percorreu certas rodas e grupos de zap. A eleição está no papo e vamos levar no primeiro turno. Aí deu a eleição na Argentina, que surpreendeu negativamente quem achava que Milei seria derrotado política e eleitoralmente. E depois deu a chacina, que demonstrou que o arsenal da extrema-direita não está fraco, nem eles desistiram da disputa. Portanto, e por muitos outros motivos, sejamos realistas. A eleição presidencial de 2026 será duríssima e nada está decidido. Mas uma coisa importante mudou. O julgamento do Cavernícola, a disputa contra Trump e a batalha de 21 de setembro demonstraram, para quem não acreditava nisso, que nosso caminho para a vitória passa pela polarização contra o Congresso, contra o bolsonarismo, contra os ricos, e pela mobilização, que demonstrou que as ruas podem neutralizar, mesmo que parcialmente, a maioria conservadora no Congresso Nacional. Para que 2026 comece e principalmente termine bem, será preciso manter a polarização e a mobilização. Isso exigirá enfrentar e derrotar os setores da esquerda que defendem a conciliação com a maioria de direita no Congresso e a pacificação com o bolsonarismo. Um exemplo desta atitude conciliadora foi a atitude dos 14 parlamentares que votaram a favor da PEC da bandidagem e também os dirigentes e parlamentares que defendem reduzir a pena do genocida. É importante que o eleitorado petista, na hora de votar, não esqueça do nome e do número dos 14. Outro exemplo de atitude conciliadora foi a defesa feita por um importante integrante da Executiva Nacional do PT, segundo o qual o partido não deveria criticar publicamente a taxa de juros. Pois bem, no dia seguinte, o próprio Lula criticou a taxa de juros, mostrando o ridículo a que se prestam certas pessoas que tentam ser, para citar o ditado popular, mais realistas que o rei. Nosso partido deve exigir a redução na taxa de juros e também a superação dos entraves impostos pelo novo arcabouço fiscal, pelo novo teto de gastos, ou melhor, novo marco fiscal. Se o Banco Central seguir mantendo a taxa de juros nas alturas, se o Congresso não aprovar um aumento dos impostos sobre os ricos, a alternativa será cortar investimentos e políticas sociais ou deixar de lado os parâmetros determinados pelo novo marco fiscal. Num ano eleitoral, a primeira atitude, além de socialmente errada, seria politicamente suicida. Por isso, devemos seguir enfrentando os neoliberais e também os setores da esquerda que são adeptos do social-liberalismo, ou seja, que defendem combinar políticas sociais e medidas neoliberais que pouco fazem contra a ditadura que o capital financeiro mantém sobre a economia nacional, que não trabalham para superar o modelo primário exportador baseado no agronegócio e na mineração, que seguem mantendo o Brasil dependente do imperialismo. E não apenas no imperialismo estadunidense. É importante lembrar que o Tratado Mercosul-União Europeia beneficia o agronegócio brasileiro e a indústria europeia.
A batalha em torno do marco fiscal e da política de juros é decisiva para aqueles como nós que não apenas queremos ganhar as eleições, mas também queremos defender os recursos constitucionais da saúde e da educação, assim como queremos impedir a contrarreforma administrativa que a direita está tentando aprovar no Congresso Nacional. A polarização contra a direita e contra a extrema-direita se dá também no plano da política externa. Defendemos a necessidade de uma posição mais explícita e proativa sobre a agressão militar em marcha contra a Venezuela e contra a Colômbia, sobre a situação em Cuba e sobre a defesa do povo palestino. E defendemos que o Brasil mantenha sua integração aos BRICS. Afastar o Brasil dos BRICS, mais precisamente da China, é um dos principais objetivos do governo Trump. Cabe lembrar que queremos reeleger Lula em 2026 em condições que nos permitam fazer um mandato superior ao atual. Isso exigirá ampliar nosso apoio nas camadas populares, nas classes trabalhadoras, entre os negros e negras, mulheres e juventude periférica, indígenas e quilombolas, sindicatos e movimentos sociais. Ampliar esse apoio exigirá muita ação de um governo, muito trabalho de base, muito debate político. Um ponto de partida importante é defender no Congresso do Partido dos Trabalhadores, que deve realizar em abril de 2026, um programa de reformas democráticas e populares em defesa da soberania produtiva, industrialização e tecnologia, da soberania energética, inclusive retomando o pleno controle estatal da Petrobras e da Eletrobras, da soberania alimentar, com destaque para a reforma agrária, da soberania digital, regulando, mas principalmente construindo Big Techs brasileiras e nacionalizando o controle sobre as terras raras, da soberania comunicacional, cumprir a Constituição e acabar com o oligopólio da mídia empresarial, da soberania ambiental, com foco na Amazônia e no Cerrado, da soberania militar, que inclui uma reforma integral das Forças Armadas e das polícias militares, sem falar na demissão de José Múcio, o ministro sem defesa. O programa que defenderemos no Congresso do PT e que esperamos tenha destaque na campanha eleitoral inclui ainda o compromisso de nosso governo com o fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho, a defesa do SUS e da educação pública, a revogação das contrarreformas previdenciária, sindical, trabalhista, a reforma política e a cobrança de impostos sobre ricos. Nossa campanha em 2026 não se limita à disputa presidencial. Trabalharemos para manter e ampliar a presença do PT nos governos estaduais, Senado, Câmara e Assembleias Legislativas. Há no partido quem defenda diferentes táticas eleitorais. Somos de opinião que o PT não deve fazer alianças que nos descaracterizem politicamente e que, ademais, nos façam perder espaços institucionais. Trabalharemos para que o PT lance chapas e candidaturas em todos os estados. Entretanto, por melhor que seja o nosso resultado na eleição proporcional de 26, o mais provável é que as duas direitas continuem majoritárias no Congresso Nacional. Uma alteração qualitativa na composição do atual Congresso Nacional exige não só uma reforma política global, com a adoção de voto em lista pré-ordenada, mas também o fim do atual sistema de emendas. Mudanças tão profundas exigem colocar em debate na sociedade e mobilizar em favor de uma Assembleia Constituinte, como já foi deliberado e aprovado no terceiro e também no sexto Congresso Nacional do PT. Por isso, tanto conquistar o futuro governo quanto garantir um futuro mandato superior ao atual dependerá, em grande medida, de sabermos combinar organização e mobilização das classes trabalhadoras com um governo que faça política e não se limite a administrar. No primeiro semestre de 2026, deve ocorrer um congresso do partido. Embora contra o nosso voto, tudo caminhe para ser um congresso com as mesmas delegações já eleitas no PED de 2025, devemos trabalhar para aprovar resoluções mais avançadas e também para combater as posições social-liberais e social-democratas atualmente majoritárias no partido. Ao mesmo tempo, devemos trabalhar para ter candidaturas nas eleições de 26 que expressem as posições que defendemos. Em particular, devemos fazer um esforço nacional para manter e ampliar nossa bancada federal. A bancada federal é um dos polos da disputa pelos rumos do PT, existindo um setor que está cada vez mais rendido ao cretinismo parlamentar e ao pragmatismo sem resultados. Ao menos,
sem resultados para a classe trabalhadora. A disputa pelos rumos do PT vai se agudizar, qualquer que seja o resultado das eleições de 2026. O período que se inicia em 2027 será de enfrentamentos profundos entre as tendências socialistas, social-democratas e social-liberais que convivem em nosso partido. Essa disputa não será apenas interna, será porque ela refletirá os tensionamentos nacionais e internacionais, seja porque ela incidirá sobre os rumos da classe trabalhadora e do Brasil. Um exemplo de como a luta interna deve se radicalizar é a postura adotada pelo prefeito Washington Pacquá frente à chacina perpetrada pelo governo Cláudio Castro. Não se trata de um ponto fora da curva. Basta lembrar dos acenos à extrema-direita feitos por Pacquá nos casos Pazuello, Brazão, Pacificação com Cavernícola, Vala e Quetais. Frente à chacina, Pacquá encampou, ainda que de maneira oblíqua, a tese de que bandido bom é bandido morto. Manifestou consternação, sobretudo, e em primeiro lugar, com a morte dos policiais, chamados por ele de heróis do Estado brasileiro. Sobre os mais de 100 mortos, Pacquá disse que alguns inocentes morreram, mas, obviamente, que a grande maioria era de gente que portava fuzil. O pior de tudo é que Pacquá aceita a tese de que há uma guerra, ponto de partida para abandonar qualquer política de segurança pública e converter os inocentes mortos em dano colateral, tratado como inevitável. Sem falar que abre a porta para a operação que a extrema-direita está fazendo no sentido de envolver os Estados Unidos na questão através da qualificação das facções como terroristas. As posições de Pacquá, seja seu gestual fazendo arminha, seja sua fala em favor da paz e porrada, não deixam lugar à dúvida. Além de socialistas, social-democratas e social-liberais, há entre nós um social fascista. Existe quem relativize as opiniões de Pacquá acerca da chacina cometida pelo governo Castro, alegando que não podemos deixar a extrema-direita manipular o tema da segurança pública. A preocupação é justa, mas isso não pode nos conduzir a defender uma chacina. O que ocorreu é, em parte, desdobramento de uma incorreta política de insegurança pública. Ou, por outra parte, é guerra de facções, na qual setores do governo do Rio apoiam uma facção contra a outra. Mas a chacina também foi uma ação político-eleitoral, uma tentativa da extrema-direita de recuperar a iniciativa política através da guerra ao tráfico. Por isso, nossa atitude deve ser a de explicar para a população o que está acontecendo, demonstrar que violência não gera segurança, mostrar que o governo do Rio está penetrado pelo crime, lembrar que a turma do Cavernícola quer recuperar espaço e implementar, através do governo federal, dos governos estaduais e das prefeituras que governamos, uma política de segurança diferente. A outra atitude adotada por Pacquá e outros é negar que tenha havido chacina, omitir a cumplicidade de setores do governo do Rio com o crime, passar o pano na manobra política da extrema-direita e adotar a tese de que o combate ao crime deve mesmo ser feito através da guerra. As pesquisas demonstram que esta atitude de Pacquá e outros, além de criminosa no plano dos princípios, é errado no plano da tática. Um exemplo disso é a pesquisa Genial Quest, que, entre outros, traz os seguintes dados acerca do que pensa a população do estado do Rio de Janeiro. 87% acha que Rio de Janeiro vive uma situação de guerra. 73% da população acha que a polícia deveria fazer operações como essa nas comunidades. 64% da população do estado do Rio apoia a operação. 58% acha que a operação foi um sucesso. A mesma pesquisa aponta que 52% da população acha que depois da operação policial, o Rio de Janeiro está menos seguro. E quando a pergunta é qual deveria ser a primeira reação de um policial que está trabalhando e se depara com uma pessoa com um fuzil na mão, 50% responde que a reação deve ser buscar prender sem atirar. Os dois últimos resultados, em comparação com os demais, comprovam que está em curso uma disputa ideológica, polarizada, na qual a direita consegue levar vantagem porque ela domina a narrativa geral, segundo a qual estaria em curso uma guerra. Portanto, é possível a esquerda virar o jogo quando faz predominar o debate em torno dos resultados concretos desta guerra e, a partir daí,
estabelecer outra narrativa, a da segurança pública. A direita sabe disso, motivo pelo qual, entre outras coisas, evitou a adequada autópsia dos mortos, muitos executados e com marcas de violência incompatíveis com um confronto regular. A pesquisa demonstra ainda que bastaria convencer o eleitorado autoproclamado de esquerda a defender posições de esquerda que o resultado geral da pesquisa seria bem diferente. Afinal, segundo a pesquisa, 35% do eleitorado lulista e 27% da esquerda não lulista aprovam a operação. Enquanto o lado de cá está dividido, o lado de lá é quase monolítico. O apoio à operação é quase total na direita, 92%, e na extrema-direita, 93%. O que também mostra como, em determinados temas, a extrema-direita polariza totalmente a direita gourmet, motivo pelo qual a chacina foi a arma da extrema-direita para recuperar a iniciativa política. Ao declarar apoio à operação, que qualquer pessoa honesta em relação aos fatos precisa reconhecer que foi uma chacina, e ao reforçar o discurso de que estaria em curso uma guerra onde a lei é matar, os criptofascistas infiltrados entre nós contribuem para reforçar a direita. Não se combate os fascistas concordando com eles, nem se combate o fascismo tolerando entre nós o criptofascismo. Fora Castro, fora Quaquá. Os editores. Bom, pessoal, essa foi a leitura do editorial do jornal Página 13 deste mês de novembro. Como eu informei, o jornal está disponível na íntegra no site pagina13.org.br. Dito isso, um comentário adicional é que, nesta sexta, dia 14, o Supremo Tribunal Federal, na sua primeira turma, formou maioria para tornar o Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, réu por crime de coação no curso do processo da trama golpista, devido à atuação dele lá nos Estados Unidos para impor ao Brasil sanções, para coagir o governo brasileiro, para coagir, na verdade, o judiciário brasileiro e impor sanções ao Estado brasileiro para que o julgamento do seu pai e dos cúmplices da trama golpista não tivesse o resultado que teve. O julgamento ocorre na primeira turma e já tem o voto de Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, faltando apenas o voto da ministra Carmen Lúcia. A votação ocorre no plenário virtual e pode se estender até o dia 25 de novembro. Mas esperamos que, muito antes disso, saia a condenação para tornar o zero alguma coisa mais um condenado e investigado da família Bolsonaro. E dito isso, a gente vai escutar agora a companheira Suelen Aires. A companheira Suelen é militante do PT no estado do Rio Grande do Sul e vai nos falar sobre a disputa e organização da Secretaria Nacional de Mulheres do PT. Como vocês sabem, o Pedro Luiz Bonetti falou aqui no podcast em outras oportunidades, estamos vivendo o período de organização, mobilização dos encontros setoriais do partido. E a Secretaria de Mulheres é uma dessas. É sobre ela que a gente escuta agora, a companheira Suelen. Olá, Patrick. Olá, companheirada do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha. Aqui quem vos fala é Suelen Gonçalves, da Articulação de Esquerda do Rio Grande do Sul, feminista e antirracista. Companheirada, através desse podcast, eu queria trazer algumas reflexões a partir da Plenária Nacional das Mulheres da Articulação de Esquerda, que foi realizada no dia 4 de novembro, pela noite. Essa reunião Esse encontro virtual, ele teve mais de 100 mulheres participando ao longo da noite. A Sala do Zoom foi pequena para a organização das nossas mulheres. E essa plenária ela teve como objetivo central a gente compreender um pouco do cenário da nossa intervenção para com as secretarias estaduais e distrital das mulheres do PT, bem como a gente desenhar o cenário para com a Secretaria Nacional de Mulheres do partido, sendo que estamos no processo de um cronograma dos encontros estaduais e, na sequência, estaremos escrevendo chapa e candidatura até o dia 24 do mês de novembro, porque o encontro nacional será realizado no dia 31 de janeiro, 1º de fevereiro do ano de 2026. Nesse sentido, a nossa plenária ela percorreu
3 momentos. O primeiro foi conduzido pela companheira Wilma Reis, numa perspectiva, de trazer um balanço para com o atual cenário do Coletivo Nacional de Mulheres do PT, eleito no último encontro, na qual a companheira Wilma nos representa. A partir desse balanço, né, nós fizemos uma fala numa perspectiva dos desafios colocados para esse momento, para essa conjuntura, para esse Brasil de 2025, aonde o acirramento da luta de classes e o acirramento para com as desigualdades de gênero, raça e classe se colocam a cada momento mais nítidos, seja ela no mundo do trabalho, seja ela na política e seja ela como nós, enquanto mulheres daí, poderíamos pensar a nossa intervenção para com esse momento, né, no coletivo de mulheres do nosso partido. E num terceiro momento, nós tivemos a condução da nossa dirigente, a companheira Natália Sena, que esteve conosco, né? Tivemos uma importante contribuição também da DINAI no processo de articulação da plenária, na mobilização e na atuação no momento. Então, nós tivemos a presença da companheira Natália, que conduziu o processo de construção coletiva do cenário na qual nós estávamos presentes nos estados e no Distrito Federal. Então, nesse sentido, nós identificamos que nós, mulheres da E, estávamos em 3 cenários muito nítidos da nossa organização. Um primeiro cenário, seguindo a orientação nacional, de onde tivéssemos condições de ter chapa e candidatura própria, escrever chapa e candidatura própria, que foi o caso do Distrito Federal e do Rio Grande do Sul. Tivemos também um segundo bloco de estados com composição em chapas conjuntas com as demais forças das mulheres, e aí eu posso citar alguns estados como Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, São Paulo, com essas possibilidades, né, de chapas conjuntas com as demais forças, e também tivemos estados como Amazonas e Piauí sem chapa e sem candidatura, numa perspectiva de construção para o próximo período, né? Nesse sentido, companheira, nesse momento a gente tirou alguns encaminhamentos a partir desse momento. Decidimos que, à luz desse processo, né, de organização das mulheres da E para o conjunto das secretarias estaduais e distrital, decidimos que seria muito estratégico, muito importante que nós tivéssemos chapa e candidatura nacional à Secretaria de Mulheres do PT. Nesse sentido, eu fui então, o meu nome foi apresentado numa perspectiva de representar coletivamente a luta e o acúmulo das mulheres da E, e eu, como uma boa soldada, aceitei este desafio de compor nesse momento e construir coletivamente com as mulheres da E uma chapa à cara da nossa gente, ou seja, nós estamos, né, nesse momento num processo de construção de uma chapa que seja mais plural e representativa para que possamos escrever a nossa chapa na próxima semana. Também construiremos uma tese que seja também uma tese com acúmulo da articulação esquerda para com esse período e também à luz desse acúmulo das mulheres da articulação esquerda. Esse momento, obviamente, será construído coletivamente com as companheiras que se colocaram à disposição para construir conosco esse processo. Como encaminhamentos também tiramos participação e mobilização nos encontros estaduais que estão em andamento, então a nossa militância está participando desse espaço. Também tiramos de ter uma atenção para com a tiragem das delegadas ao encontro nacional, para que possamos ter uma bancada nesse encontro para disputar coletivamente a nossa política. Também deliberamos, né, de manter chapa e candidatura nos estados onde nós construímos essa estratégia e, por fim, construir um processo de acompanhamento mais permanente para que possamos pensar com as companheiras desde o processo dos credenciamentos aos encontros estaduais até o momento dos encontros, dando um suporte, né, numa perspectiva que possamos ter uma intervenção qualificada para com esse momento de renovação nos coletivos estaduais de mulheres do PT, no coletivo distrital e para com o coletivo nacional de mulheres do PT. Então, Patrick, em síntese, seria isso. Na próxima semana será um momento muito importante para nós, da construção da nossa chapa, da definição da nossa candidatura, né, a chapa, a tese e a inscrição da candidatura até o dia 24 e posteriormente, obviamente, estaremos reunindo novamente para que possamos afinar melhor a nossa tática para, no dia 31 de janeiro e 1º de fevereiro, apresentar a nossa tese Feminismos para Tempos de Guerra. Seria isso, meu querido. Muito obrigada. Valeu, Suelen. Obrigado, companheira. E importante destacar que a Suelen será nossa candidata à Secretaria Nacional de Mulheres do PT. Quem nos escuta, que siga a companheira Suelen, entre em contato com ela e conosco, se quiser ajudar
nesse processo de organização e mobilização, de construção da Secretaria Nacional de Mulheres do Partido dos Trabalhadores. E, pessoal, um outro tema fundamental que a gente não podia deixar de abordar é o tema da COP. A COP que teve início na semana passada, né, com um encontro inicialmente de cúpula, e desde segunda-feira, no final de semana, já com painéis, que tem reunido milhares de pessoas em Belém do Pará. E é para falar da COP, da sua pauta, da discussão ambiental, que a gente escuta agora o companheiro Geraldinho, militante do setorial de meio ambiente do PT. É o Geraldinho que a gente escuta a partir de agora. Olá, pessoal do podcast. Geraldinho, aqui de Minas Gerais. Quero falar hoje sobre a COP30. O que vem a ser a COP? COP é a Conferência das Partes, que assinaram a Convenção Quadro de Mudanças Climáticas, que foi aprovada durante a Rio 92, ou seja, há 33 anos atrás. Nesse período, já ocorreram 29 encontros das partes, que foram os países que assinaram aquela convenção na Rio 92 e aqueles que vieram a aderir posteriormente. Nessas 29 reuniões ocorridas, eu destacaria aí, além da resolução de 92, nós tivemos COPs importantes como a COP3, que foi realizada em Quioto, onde estabeleceu-se ali metas vinculantes para os países industrializados, ou seja, os países desenvolvidos, eles deveriam cumprir metas de redução de gases de efeito estufa. E aqueles países em desenvolvimento, não se definiu ali metas para que esses países pudessem vir a cumprir. Depois nós tivemos outras COPs importantes, como a COP de Durban, que criou uma plataforma estabelecendo processo para negociação de um novo acordo climático global, que veio a ser consolidado e assinado na COP 21 em 2015, COP essa que aconteceu em Paris. Nesta COP, todos os países apresentaram propostas de metas de redução de emissões de gases de efeito estufa no âmbito dos seus países. Essas metas tinham como objetivo garantir que até 2030 a temperatura média do planeta não ultrapassasse 1,5 grau acima da média anterior ao período pré-industrial. Garantido isso, nós teríamos impactos, mas não tão graves como se vinha trabalhando caso a temperatura média subisse acima de 2 graus centígrados. Bem, e também nessa COP de Paris, que foi a COP 25, começa a se marcar uma mudança no perfil de participantes dessas conferências. Até ali, era majoritariamente setores ligados ao meio ambiente de cada país, representantes da sociedade civil, setores empresariais, mas muito com uma pegada ambientalista. A partir de Paris, começa-se então a mudar um pouco o perfil do público presente nessas COPs. Por qual razão isso aconteceu? A conta começou a chegar. Desastres ambientais começaram a se agravar em todo o planeta. Problemas com chuvas em um período de tempo muito curto, chuvas muito fortes, o planeta não estava preparado para isso. Portanto, ocorreram aí enchentes que geraram prejuízos materiais e até a morte de muitas pessoas. Também secas muito prolongadas acabaram gerando problemas de abastecimento de água nos grandes centros urbanos. Haja visto o que aconteceu em São Paulo, por exemplo, com o volume morto do Cantareira e também em outras cidades brasileiras. São Paulo talvez sirva como exemplo e foi muito divulgado o tal volume morto do Cantareira. Então esse conjunto de prejuízos à economia global começou a movimentar também outros setores, tanto do empresariado
quanto de agentes com capacidade de tomada de decisão nas economias dos estados nacionais. Bem, o que nós temos agora nessa COP30, expectativas e desejos em relação à tomada de decisões mais efetivas que possam garantir que não exceda 1,5 graus a temperatura média do planeta até 2030. Há muitos investimentos em mudanças na matriz energética, modais como eólica, solar, combustível sustentável à base de matérias orgânicas, enfim, há uma movimentação de alteração da matriz energética para uma matriz mais sustentável, aquela baseada em combustíveis fósseis, que são geradoras de grandes emissões, elas começam a ter uma alteração e certamente para isso ter acontecido, altos volumes de investimento. Aqui no Brasil é possível verificar essa mudança na matriz energética, principalmente para quem circula a região litorânea do Brasil. Nós já temos uma produção de energia eólica quase igual à produção de Itaipu Binacional. Temos também a energia solar, muitas usinas fotovoltaicas. A ANEEL vem sucessivamente publicando editais para apresentação de propostas de usinas fotovoltaicas, usinas eólicas. Então, você tem um conjunto também de ações nesse sentido. Mas há outros problemas que também precisam ganhar escala, que são as adaptações das grandes cidades, principalmente as consequências dessas mudanças climáticas. Isso requer muito investimento, são bacias de retenção, são sistemas de macrodrenagem urbana que custam muito caro, são remoções de pessoas que vivem às margens de cursos d'água em situações irregulares. Nós temos em uma quantidade muito expressiva no Brasil e em todos os países em desenvolvimento, essa é uma realidade. Pessoas que sofrem muito com períodos de chuva, muitas vezes levando à perda de vidas humanas aí, e tragédias que nós sucessivamente temos visto cada vez mais agravar em nosso país. Então é necessário que haja também um conjunto de investimentos da adaptação das cidades a essa nova realidade climática. Tudo isso são desafios que nós temos que enfrentar nessa COP30. E ainda a mudança de uso do solo, que no caso do Brasil, com o agronegócio avançando sobre as fronteiras das florestas brasileiras, tanto no Cerrado, em todos os biomas, Cerrado, Amazônia, Pampa, a Caatinga, o Pantanal, são biomas que vêm sofrendo muito com a expansão do agronegócio. E uma expansão insustentável, na medida em que a produção por hectare ela é muito baixa. Nós precisamos investir, então, para que o nosso campo já utilizados para a agricultura possam produzir mais, que a nossa agricultura familiar possa crescer e que nós possamos ter uma reforma agrária que amplie o espaço da agricultura familiar em substituição às monoculturas, para que nós tenhamos soberania alimentar, ao mesmo tempo em que façamos uma contenção dessa expansão sobre as nossas matas, sobre os nossos biomas. Então, pessoal, são muitos desafios que estão postos para a COP30. Mas, como eu disse toda essa fala, eu tenho motivos para estar otimista, na medida em que essa agenda começa a efetivamente movimentar a economia do planeta para um problema que até pouco tempo era visto apenas como uma preocupação dos ambientalistas. E, principalmente desde a COP25 em 2015, ocorrida em Paris, ela começa a mudar o foco de preocupação e pessoas que
têm ou deveriam ter responsabilidade com o planeta passam a olhar a situação e procurar soluções para o enfrentamento dessas mudanças climáticas. Como eu disse, foi regulamentado o seu reconhecimento, ou seja, que havia um problema com a atividade antrópica sobre o nosso meio ambiente desde 1992, mas anterior a isso, nós já tínhamos também discussões em 72, em Estocolmo. Nós tivemos um encontro importante que tratou dessa movimentação humana sobre as florestas, sobre os biomas, mas em 92 consolidou-se com a Convenção Quadro e agora nós estamos aí com a 30ª edição do Encontro das Partes lá em Belém. Esperamos que boas decisões sejam tomadas lá, em que os países signatários e todos os envolvidos, sociedade civil e representação do empresariado, possam cumprir aquilo que for decidido e nós caminharmos de forma sustentável para a manutenção do equilíbrio da vida no planeta. É isso, pessoal do podcast. Um grande abraço. Valeu, Geraldinho. Obrigado, companheiro. Já fica aqui o informe de que o convite. Na próxima edição a gente volte a falar da COP, dos seus desdobramentos, das suas conclusões. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. A gente se reencontra aqui na próxima edição. Saudações petistas e até mais.